Crer ou entender? Qual é o mais importante? Crer ou entender? Qual é o mais importante? As duas, crer. Então, a primeira leitura pode nos ajudar a entender. Pode nos ajudar a responder, vou dizer. Crer ou entender qual é o mais importante. Paulo nos fala, nessa primeira carta aos Coríntios, que ele está anunciando o Espírito da sabedoria da cruz. E a sabedoria da cruz é uma loucura para os pagãos, é um escândalo para os judeus, é uma incoerência, um absurdo para a inteligência humana. É um absurdo. E que quem pode entender a sabedoria da cruz é o homem espiritual, é o homem animado pelo Espírito de Deus. Esse homem que recebeu o Espírito, e só ele pode entender. Paulo disse: quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o Espírito do homem que está nele? O Espírito humano entende o ser humano. Assim também, ninguém conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não posso falar de Deus se não sou habitado, animado pelo Espírito de Deus. Algumas pessoas falam de Deus sem crer em Deus. O que podem dizer de Deus sem ser animado por Deus? Então, o homem de fé vai precisar do Espírito de Deus para entender o mistério de Deus, especialmente o mistério de Cristo crucificado por nós, que é o centro da nossa fé cristã. Então, é necessário crer para compreender a nossa fé. Porém, se deixando iluminar pelo Espírito Santo, para viver como homem espiritual, sem nos deixar levar pelas tendências naturais, nem pelos raciocínios. Não basta ser batizado pelo Espírito de Deus para ser um homem espiritual. Precisamos nos deixar todo dia renovar, habitar, animar pelo Espírito de Deus para ser realmente homem espiritual. Para poder ver no meu irmão não só um ser humano, mas um filho de Deus. Só aquele que é animado pelo Espírito de Cristo pode ver no irmão, pode ver outro homem como filho de Deus e reconhecê-lo como seu irmão, animado pelo mesmo Espírito. É preciso confiar no que o Espírito Santo nos revela através das Sagradas Escrituras e da Igreja, que é assistida permanentemente pelo Espírito Santo. Ela que vai me dizer se eu vivo animado pelo Espírito de Deus ou pelo espírito humano do mundo. Há sempre esse risco de se deixar levar pela última moda, até moda espiritual também, do momento. Então, quem vai me ajudar a discernir esse Espírito de Deus, do homem espiritual, de Cristo, é a Sagrada Escritura, é a Igreja. Então é preciso crer para compreender a minha fé com a inteligência. Quando falamos de inteligência, se trata da inteligência intelectual, mas sobretudo da inteligência do coração. Poder compreender com o meu cérebro e o meu coração. Porém, também, eu preciso de compreender a minha fé para crer mais. Eu preciso de compreender, entender a minha fé para crer mais. Para fortalecer a minha fé, eu vou dizer para permanecer na minha fé. Os bispos gostam de dizer que um católico não formado é um potencial pagão, potencial protestante. Um católico que não pratica, que não se forma vivendo animado pelo Espírito Santo, que não estuda também as Sagradas Escrituras,
e a sua fé pode deixar o caminho certo do homem espiritual animado pelo Espírito de Cristo. Podemos dizer que a fé e a razão são como dois faróis que iluminam a mesma realidade. Eu preciso dos dois. A fé precisa da razão. Sim, absolutamente. Eu falo da razão do coração, inteligência do coração. A razão precisa da fé, sim, absolutamente. A fé superior à razão vai fazer de mim um homem espiritual. Mas os dois nunca se opõem. Nunca se opõem. Nunca. Quando eu vejo uma contradição pela minha razão, na minha fé, eu preciso pedir a luz de Deus e procurar a entender melhor. Mas não tem contradição, são dois faróis para a mesma realidade. A razão vai me ajudar a conhecer o ser humano. A fé vai me ajudar a conhecer o Filho de Deus, a reconhecer o outro como o meu irmão. Os dois são necessários. Aos poucos Deus vai me iluminar para entender essa complementaridade entre a fé e a razão que tantas vezes são opostas nas universidades e no mundo moderno. Assim, eu vou crer para entender e entender para crer mais e permanecer na minha fé. Neste mês da Bíblia que inauguramos hoje no Brasil, somos convidados a estudar o livro do Deuteronômio. É uma oportunidade para mergulhar mais nessas Sagradas Escrituras, nesse mês de São Jerônimo, que é o padroeiro de todos os biblistas, que celebramos dia 30 deste mês, para mergulhar mais na Sagrada Escritura, iluminar mais a minha inteligência e assim fortalecer a minha fé, iluminado pela minha amada Igreja. Amém.